Eu queria começar, pessoal, esse painel falando o seguinte: a gente escreveu para cada um dessas conversas uma apresentação, né? Vocês devem ter visto na nossa programação. Queria pedir licença a vocês para ler esse pequeno trecho. Os números cada vez mais expressivos, ostentados pelos clubes de assinatura no Brasil, têm colocado o setor sob os holofotes do mundo dos negócios, o que se intensificou durante a pandemia. Se, por um lado, há considerável espaço para crescimento, por outro, o mercado é implacável com aventureiros e empresas que não primam pela qualidade de seus produtos e serviços. Como fidelizar o cliente? Como tornar o que se vende algo indispensável para o consumidor? Como entregar não somente o palpável, mas sensações, experiências? São questões-chave a permear o painel, uma aula para quem trabalha com livro. E eu acho mesmo que vai ser, aqui fazendo um vaticínio, uma aula para quem trabalha com livro, porque essas questões não dizem respeito somente a clubes de assinatura, né? Quantas empresas hoje não precisam fidelizar os clientes, né? São questões muito importantes, como tornar um produto, que às vezes não é de primeira necessidade, algo indispensável para o consumidor. Então, tem um trabalho de sedução, um trabalho de criação de comunidade e também a questão de não entregar somente o palpável, mas sensações e experiências. O que a gente está falando aqui? Não entregar só o produto e está aqui o seu pãozinho, pode ir embora, né? Mas criar uma rede de relacionamento. E eu acho que isso pode ser uma lição não só para quem tem interesse em, por exemplo, o mercado de assinatura, clube de leitura, etc. Produtos que, assim, abarcam a criação de comunidades, mas para todo mundo da cadeia do livro, né? Vejam só, por exemplo, o que as livrarias físicas estão tendo que fazer para competir com grandes varejistas online. É a criação desses laços mesmo. Então, fico muito satisfeito de vocês terem aceitado o convite. A gente aqui transcende um pouco o espectro do mercado editorial e traz o Marcelo da Wine, traz o Vitor do Flower Club exatamente para trocar essas experiências. Sejam muito bem-vindos. Queria começar com você, Marcelo, falando o seguinte: os desafios, e eu imagino que são muitos, tá? Mas eu queria falar de um desafio em especial, que é esse de criar e lidar com o consumidor, que pode ser, no seu caso, né? E depois eu vou falar também da similaridade com o pessoal do livro, mas pode ser tanto um desconhecedor total do mercado e do produto do vinho, né? Ou um neófito, um principiante. Então, aquela pessoa, por exemplo, que não sabe nem o que é um terroir, no caso do vinho, como pode ser também um expert, um cara que sabe decifrar com desenvoltura as notas de um Pinot Noir, de um Borgonha, de um Bordeaux, e com livro acontece isso também, né? E aí o que eu acho que é o grande desafio é como formar esse cardápio, né? Sobretudo do ponto de vista estratégico, para conseguir satisfazer um público tão diverso, com um perfil tão diverso. Então, começo com essa questão, perguntando qual a importância disso, como se forma esse cardápio, e quem não pensar nesse setor em conseguir atingir esses diferentes públicos, está fadado ao quê? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, porque remonta a memórias infantis, né? Então, quem não veio na Bienal quando era criança, e aí quando eu recebi esse convite, foi muito pensando nisso, em poder revisitar esse momento, e estou muito feliz de estar aqui. No nosso caso, tem algumas características importantes. Eu vou tentar não alongar, porque podia falar por vários minutos sobre isso, mas eu diria que tem duas características importantes que não dá para fugir. A primeira é que o consumo de vinho no Brasil é um consumo emergente. Então, o que a gente tem, e aí vou dar alguns dados que tenho certeza que vão surpreender vocês, 58% do volume de vinho consumido no Brasil ainda é vinho chalice, é vinho de garrafão, é aquele vinho sangue de boi. Então, 58% do vinho consumido no Brasil ainda é dessa qualidade. 5 anos atrás, a gente estava falando de 68%, 70% do consumo de vinho no Brasil, em volume, vindo de vinho, o famoso vinho doce, que é feito com uva não vitivinífera. Foi uma uva que foi criada para ser comida e ela foi convertida em vinho como uma oportunidade de negócio.
Ao longo do tempo, a gente vê o consumidor migrando dessa categoria e entrando no vinho importado de entrada, principalmente o vinho chileno, que você consegue comprar por R$25, R$30 como uma oportunidade. Então, o primeiro movimento é esse, e a gente está falando de um movimento secular. Isso vai acontecer nos próximos anos e anos e anos, conforme a gente vê o consumidor brasileiro emergindo e conhecendo o vinho como uma categoria de verdade. Outro dado importante é que quando a gente olha todas as garrafas de vinhos que foram vendidas no Brasil no último ano, 90% das garrafas foram vendidas ao consumidor abaixo de R$50. Então, no meu caso, por mais que eu tenha uma dispersão grande de diferentes públicos, quando a gente olha o que é mercado de verdade, a gente está falando de um consumidor emergente. E isso combina com uma realidade do país que, quando a gente vê os gráficos de PIB per capita, a gente está há 10 anos flat. Então, a gente está há 10 anos com o consumidor com um bolso do tamanho limitado. Então, o nosso exercício como companhia é entender essa realidade e buscar curar produtos que entreguem experiências mesmo abaixo de R$40. Isso não quer dizer que eu não tenha outras ofertas. Eu tenho vinhos de assinaturas de R$250 por mês e tenho vinhos de 10, 12, 15 mil reais lá no e-commerce que funcionam e que vendem. Mas quando a gente fala de mercado e de impacto na transformação do mercado de vinho no Brasil, a curadoria de vinhos abaixo de R$40 é o grande desafio. E aí entra o benefício da escala. Quando você compra com escala, conforme a gente compra, você consegue fazer uma transformação de verdade. Então, nesse ano de 2022, a gente deve vender, em média, 28 milhões de garrafas de vinho, só a wine. E com isso, o que eu consigo? Eu consigo comprar com escala e entregar experiências incríveis abaixo de R$40. E essa tem sido a nossa missão, entender esse consumidor, entender que ele só pode pagar R$40 pela garrafa e que ele, por enquanto, não vai ir acima disso, e aí buscar, junto com os parceiros viticultores, criar experiências incríveis para esse bolso que está disponível hoje no Brasil. Maravilha. Gustavo, queria te convidar a comentar aí a minha questão, a minha pergunta e a resposta do Marcelo e avançar na seguinte questão. Infelizmente, nos últimos tempos, aí a gente tem visto clubes de assinatura dentro do mercado editorial patinando ou até fechando já nos primeiros anos de vida, né? Muito triste isso. Tem muita gente bem intencionada que acaba não conseguindo prosperar com o seu negócio. Logicamente que cada história mal-sucedida tem suas peculiaridades, né? Lembro aqui da abertura do livro Ana Karenina, do Tolstói, que é todas as famílias felizes se parecem, mas as famílias infelizes são infelizes, cada qual à sua maneira. Mas eu queria que, de um modo geral, você pudesse dividir com a plateia quais você acha os erros principais que esses players, essas empresas estão cometendo e traçasse um diagnóstico geral na tentativa de explicar o insucesso dessas empresas e desse pessoal que tem fechado as portas ou patinado, como eu falei. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Ricardo. Fiquei feliz de voltar a um evento presencial e encontrar tantos amigos aí do mercado que a gente ficou desde 2019 sem se ver. Difícil a pergunta, hein? Quem sou eu para conseguir avaliar todos os outros clubes? Mas, de fato, assim, cara, o que a gente viu é que teve um boom do modelo de negócio clube de assinatura, assim, e não só no mercado de livros, assim, teve um momento ali, acho que 16, 17, o Marcelo deve lembrar que começou a ter clube de assinatura de tudo quanto era coisa. Então, quase todos os produtos tinham alguma forma de clube de assinatura e eu não acho que isso por si só seja um problema, porque eu acredito muito no modelo de recorrência. Eu acho que cada vez mais o padrão de consumo tem mudado para recorrência. Só pensar, música a gente assina, filme, série a gente assina, vídeos, quantas coisas a gente já está no modelo de recorrência e nem percebe, assim. Só que a questão é a maneira como as pessoas desenvolvem, onde que está a proposta de valor, assim. Muitas pessoas encararam o clube como a solução para os seus problemas no sentido de, não, mas aí eu vou ter cliente fiel. E o que eu sempre falo mas a gente tem o cancelamento fiel também, né? Assim, é garantido que a gente vai perder um percentual da base e tem que saber lidar com isso. Mas eu acredito que, assim, existe uma dificuldade
hoje, assim, no mercado, que a gente percebe com alguns clubes fechando, e não só clubes de assinatura, mas muitas empresas com modelo de negócio dependente de um canal próprio que precisa muito de mídia paga, né, que tem que investir muito em Facebook, tem que investir muito nesse tipo de canal, e que esse mercado está sofrendo como um todo. Assim, são raras empresas que não tiveram seu custo de aquisição subindo, que seu custo de mídia subindo nos últimos anos, e empresas com, assim, incipientes nesse modelo não conseguiram suportar essa equação entre quanto está pagando para trazer um novo cliente conseguindo sustentar. E não tem como negar o momento macroeconômico, a inflação, as pessoas também começando a gastar, né, ficaram 2 anos em casa na pandemia, e agora começando a consumir produtos na rua, quanto que isso acaba migrando um pouco. Tanto que a gente vê assim, as livrarias muitas vezes estão super cheias e movimentadas, só que daí os clubes de assinatura sentindo para trazer novos consumidores. É um movimento que tem acontecido. Mas, de qualquer maneira, assim, o que eu acredito que seja fundamental para qualquer clube de assinatura, não só de livros, assim, é entender por que o modelo de assinatura faz sentido para essa proposta de valor, assim, o fato de ser um clube, de ser uma recorrência, vai trazer de valor para o consumidor final e não só para a empresa, porque teve muita editora que veio falar comigo assim, tô querendo lançar um clube de assinatura, por quê? Recorrência, né, cliente fiel, tá, mas e aí, assim, o que está esperando entregar? Não, um clube, né, livro todo mês, tá, mas por que as pessoas vão assinar? E esse é um papel, assim, que é muito do que o Marcelo estava falando, assim, entender o consumidor e o que o consumidor quer, né? O que a pessoa está buscando. Como que a gente formata a nossa empresa, como que a gente desenvolve um produto que esteja de acordo com essas necessidades, com esse desejo do consumidor. E a gente viu muito clube, e não vou nem mencionar produtos para não parecer que estou alfinetando alguém, mas assim, alguns clubes que claramente, por que alguém vai querer ficar 5 meses recebendo exatamente esse produto repetitivo, assim? E teve alguns empreendedores com quem eu conversei, assim, me lembro de um que queria lançar um clube de camisetas, tinha alguma coisa específica, que as camisetas eram caras, e ele falou, não, mas é que todo mundo precisa de camiseta. Eu, tá, mas por quanto tempo a pessoa quer ficar recebendo uma camiseta todo mês? 3 vezes, legal, 4 vezes. Mas o clube de assinatura, sem dúvida, o pessoal pode corroborar isso, assim, a taxa de permanência tem que ser muito alta, assim, a gente tem que buscar que a pessoa fique mais de 1 ano, né? Não faz sentido a gente fazer um clube para ficar 3 meses, isso não paga a conta. E muitas vezes eram isso, assim, pessoas que estavam desenvolvendo um clube sem esse entendimento da necessidade do longo prazo, assim, dessa perpetuidade, porque para nós, e daí falando um pouco do modelo da TAG, 80 e poucos % da nossa base está em plano anual. E é isso que a gente busca cada vez mais aumentar. Assim, claro que o plano mensal é importante, para a pessoa degustar, para a pessoa conhecer, ver se, sabe, faz sentido assinar aquele produto. Mas o que a gente busca é alguém que queira ficar os próximos anos recebendo esse tipo de experiência. E aí, o nosso desenvolvimento de produto está de acordo com isso, assim, de como que a gente faz com que a pessoa esteja lendo mais, porque ela tem que conseguir ler os livros para querer ficar tanto tempo. Então, os nossos incentivos, os conteúdos que a gente produz, a maneira como a gente trabalha a comunidade, é sempre numa tentativa de fazer as pessoas lerem mais para que elas fiquem mais tempo no clube. E muitas vezes os clubes são basicamente produtos, né, caixas que as pessoas estão mandando para as pessoas, mas que não têm esse entendimento da experiência e da perpetuidade que se precisa para que um clube dê certo. Essa é a minha consideração do ponto de vista de dentro, assim, mas com certeza tá um momento de mercado muito difícil, sabe? A gente em 2020 cresceu muito, 2021 até o meio do ano também, mas esse último ano, para todo mundo, assim, que a gente tem conversado, tem sido muito complicado por essa competição muito difícil pelo anúncio, o momento macroeconômico. Então, é difícil de as empresas novas se sustentarem também. Você começou aí a resposta falando, quem sou eu para dar dicas, tal? Acho que foi um legítimo exercício de modéstia, mas acho que essa sua primeira resposta já clarificou vários pontos, já equivale a um semestre de algumas faculdades de negócio. Mas avançando aqui com o Vitor. Vitor, falando em desafio e colocando o elemento ousadia na conversa, os clubes de assinatura, no geral, estão longe de vender produtos de primeira necessidade, né? Não tem clubes de assinatura vendendo arroz com feijão,
outros tipos de produtos como, enfim, alguns alimentos, pasta de dente, papel higiênico, ou seja, vendem produtos específicos e precisam criar uma atmosfera ali totalmente convidativa, sedutora, que possa criar o que eu falei no começo, laços, comunidades. Então, é um desafio gigante. Mas e meu ponto aqui principal com você, por exemplo, você está... O clube, o Flower Club está vendendo flores, né? Que, assim, a gente pensa em flores, quando é que a gente dá flores? Quando é que a gente compra flores? No geral, é para presentear alguém em ocasiões especiais. Qual é a estratégia sua e do Flower Club para subverter essa lógica? Só o microfone. Bom dia, pessoal. Primeiro, prazer. É um prazer estar aqui hoje. Como ele disse, relembrar a Bienal e estar aqui hoje é sempre muito gostoso. Eu fui parar no Ibirapuera, peço desculpa a todos, mas acabei chegando certinho. Primeiro, para mim é baita prazer também estar aqui do lado deles. Até me sinto um pouco envergonhado quando vocês comentam dos aventureiros, porque eu acho que eu fui um deles, né? Mas nós também, cara. Exato, né? Os aventureiros não deu certo, é super complexo, mas acho que é um início muito legal. Eu tenho acompanhado há um pouco mais de 2 anos a Flower Club, mas eu não me sinto tão aventureiro por tenho 32 anos e vim de uma carreira de private equity, trabalhando em mercado financeiro por uns 8 anos antes. Mas eu sou filho de uma florista, que foi o que me fez realmente olhar para esse mercado muito criticamente desde cedo, assim, desde criança. E eu olhava para esse mercado e a última inovação que eu vi foi 25 anos atrás, com Flores Online e Juliana Flores. Ambas as duas até tentaram fazer clubes de assinatura ao longo do tempo, mas caíram bem no que você disse, que era a questão de flor para presente. Eu nasci com flor dentro de casa e eu achava aquilo comum. Desculpa, pessoal. Achava aquilo super comum de estar por volta de natureza e flor dentro de casa, achava que fazia sentido. E eu percebi a necessidade quando eu tive escassez daquilo. Quando eu passei a morar sozinho, saí de perto da minha mãe, que era a florista da casa, eu comecei a sentir, putz, faz uma certa diferença a flor. E os anos foram passando, e eu olhando o modelo de recorrência olhando de forma crítica, e sempre achei um modelo ótimo, apesar de ter desafios muito, como vocês comentaram. Eu acho que fazer um modelo você tem que ter ou reposição, ou curadoria, ou acesso. É isso que eu penso para o modelo de assinatura. Ou você repõe algo de uma forma eficiente para alguém, ou você faz uma curadoria diferente, você entrega realmente uma curadoria que faz sentido, ou você traz acesso de algum produto que a pessoa tem dificuldade de acessar. No caso, até eu olhando de vocês, assim, realmente, você conseguiu um vinho muito bom por um preço muito bom, é de grande valor realmente ter essa assinatura. Os seus livros, quando eu fui pesquisar mais no site, eu vejo criar uma questão de colecionáveis, com uma capa diferente, algo que você não se sinta estocado, né? Você está lá com aquele negócio, com muitas vezes recebendo, uma hora você não quer mais. E aquilo se torna cada vez uma felicidade. Eu acho que essa é a grande questão. A gente tem aqui um negócio curioso, que os 3 são produto, né? A gente faz assinatura de produto, a gente entrega produtos, tem desafio logístico de fornecedor, diferente de uma série de outras assinaturas, que eu acho que Spotify, Netflix são exemplos bem clássicos, né? E respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que eu tenho um benefício e um malefício de ter iniciado num mercado de nicho. Eu acho que o nicho de eu trazer um negócio muito diferente, que é a Flores. Existem clubes de assinatura de produtos como produtos de limpeza, ovo, e funcionam bem. Mas o nicho, a gente era um negócio diferente. Isso aconteceu que eu conseguisse ter uma propulsão inicial e uma escala relevante com pouco capital. Eu fui empreender no Bootstrap sozinho, até depois consegui um funding. Então, quando eu olho para esse mercado, eu sempre falo assim, fazer assinatura é uma coisa, você tem que entender que se você quer ter uma empresa relevante, tem muita escala, você tem que criar um mercado grande. Mesmo na flor, eu acho que eu tenho um caminho muito grande entre outras flores e plantas de um acesso de tickets menores, eu sei como vocês estavam comentando, tem um mundo a explorar, mas assim, a necessidade da assinatura, eu acho que é a chave da questão. Não adianta você fazer assinatura de um negócio que você não vai gostar de receber depois de um tempo. Acho que esse é o ponto, se sentir estocado no caso do produto. Acho que essa é a resposta. Perfeito. Marcelo, para onde vai assim, pelo que você acompanha, sobretudo
fora do Brasil, né? A gente sabe da incursão e de movimentos da Wine fora do Brasil também. Para onde você acha que vai o modelo de recorrência? O que está apontando, o que está no horizonte? Eu acho que tem que ser, a resposta, infelizmente, é específica, não é genérica, né? Então, no nosso caso específico, o que a gente entendeu? Que a nossa assinatura funciona muito para países em que você não tem produção de vinho relevante e você tem um consumidor emergente. Por quê? Porque a escolha de um produto vinho, ela é uma escolha complexa. Hoje no Brasil, você tem 19 mil rótulos sendo importado, e aí quando você pergunta para as pessoas, fala 2 marcas de vinho, elas só conseguem pensar em Conditor e Chandon. Ou seja, não tem marca, é um mercado nosso que não tem marca. Então, quem consegue ter acesso ao consumidor, consegue ter um poder de barganha bom em relação ao parceiro viticultor. Então, quando a gente mapeou o mundo aí, o que a gente viu é que tem vários países que têm a característica parecida, que tem pouca produção local de vinho, tem alto consumo de vinho importado em percentual do consumo total e estão nessa jornada de aumento de consumo per capita em países como o Brasil, que é um país cervejeiro, em que quando, né, em 2016 o mercado de vinho era um mercado de 12 bi, agora em 2021 já é um mercado de 20 bi, como o México, que é um país tequileiro, né? Então, assim como esses 2 países, a gente já viu Polônia, Tailândia, China, países que estão na mesma trajetória em que você vê o consumo de vinho per capita importado aumentando. Então, é uma possibilidade de trazer o consumidor pela mão para ele entrar na categoria. Quando a gente pergunta para uma pessoa por que você escolheu esse vinho, 75% dizem que foi indicado. Então, a gente cumpre esse papel. A gente indica o vinho para o assinante todo mês, com uma experiência nova, explicando por que ele está recebendo aquela wine box, explicando a história daquele produtor, por que aquele produto foi feito daquela maneira, por que ele é diferente do produto que ele recebeu no mês passado. Então, entra o segundo elemento, que é o elemento do conteúdo, né? Conteúdo é chave para você poder engajar o usuário ao longo do tempo. Então, tentando trazer do específico para o genérico, no nosso caso, bastante em linha com o que ele falou, a gente entrega qualidade do produto é indispensável, né? Então a gente não vai discutir isso nunca. Se não tiver qualidade, não tem brincadeira. Mas a gente entrega a compra de vinho é uma compra inoportuna, né? Então ir no supermercado, comprar, carregar garrafa é ruim. Então receber em casa é um presente. Entregar o conteúdo junto é fundamental. A gente hoje talvez seja uma das revistas customizadas maiores do Brasil, com 400 mil edições mensais. Então, a gente entrega conteúdo hoje ainda em via física, porque a gente acha importante entregar junto da Wine Box, que no momento do unboxing, a pessoa não só veja o produto, mas veja o conteúdo ligado ao produto imediatamente. Que a gente não precise fazer a jornada do físico para o digital, para que ela possa pensar que recebeu conteúdo também. E, obviamente, a conveniência de receber dentro de casa um produto que foi curado e que tem um custo-benefício adequado. Então, quando a gente pensa nesses 3 elementos, no nosso caso, existem várias outras oportunidades e aí a recorrência faz sentido caminhar para esse lado, mas desde que resolva problemas reais, né? Se você não resolve problemas reais, como a gente resolve, porque as pessoas têm medo de gastar, elas não sabem sobre a cultura do vinho e vão pedir indicação para alguém, a gente entra resolvendo esse problema. Ô, Gustavo, o Marcelo disse que essa questão não comporta uma resposta genérica e sim específica, e aí falou das idiosincrasias do negócio dele. Te faço a mesma pergunta. Em relação ao mercado internacional? Em relação ao horizonte, aí como que você vê a economia da recorrência, isso aplicado ao seu próprio negócio e ao mercado dos livros? Cara, a gente estava, logo antes da pandemia, analisando levar a tag para a Colômbia, para o Peru, para o Chile, assim, em parceria com grupos editoriais internacionais que estivessem presentes nesses países, assim. E a gente começou a estudar comportamento também, assim, perfil de consumo de livros em mercados diferentes. E um pouco isso do que o Marcelo estava falando, assim, que é específico também no sentido de, por exemplo, a gente estava num papo sobre a Argentina, antes desse momento terrível da economia argentina, embora já estivesse ruim também, e se percebia que, por exemplo, na Argentina o consumo majoritariamente se dá em livrarias, assim, tanto que a Amazon não está na Argentina, e o Mercado Livre, que é uma empresa argentina e é muito forte no e-commerce lá, não é muito forte em livros lá, porque o consumo na Argentina ele é
completamente diferente, muito forte consumo de autores argentinos, de literatura argentina. Então, é bastante diferente, por exemplo, do mercado brasileiro, que está muito forte o e-commerce. A literatura nacional é sempre um esforço nosso, como produtores de livro, de colocar nas principais gôndolas, porque a gente tem um pouco essa coisa de o que vem de fora é mais importante. E a gente foi estudar esses mercados. A gente até identificou a Colômbia como um país relativamente semelhante ao Brasil, assim, em termos de perfil de consumo, um pouco atrás ainda também na questão do e-commerce, assim, estava ocorrendo essa migração. A gente conversou com alguns editores colombianos que estavam justamente percebendo o quanto o consumo estava migrando para o online, e quanto no online a curadoria acaba se tornando mais difícil também, isso que o Marcelo estava falando, a importância de ter algo curado. Quando chega numa livraria, o papel do livreiro, ele é fundamental, assim, né? A pessoa diz, eu gosto de ler tal e tal coisa, o livreiro vai lá, seleciona a maneira como os livros estão posicionados. A descoberta de novos livros online não se dá da mesma forma, assim. Acho que a Forbes fez uma pesquisa, assim, que aumentou, não lembro de cabeça quantos % a compra de livros online, mas a descoberta de livros online não acompanhou esse aumento, assim, muito pelo contrário. Ainda a maior parte das pessoas que descobriu novos livros por indicação de amigos, por familiares ou por alguém que admira. Então, a maneira como a gente entende o nosso mercado, daí voltando para a pergunta da recorrência e como que a gente se posiciona, a gente precisa ser alguém de confiança em que as pessoas saibam, olha, eles vão escolher um livro para mim, eu sei que é muito bem escolhido. A gente começou assim com a tag, veio se chamar a tag curadoria, com o papel, a figura do curador ali mês a mês, mas mesmo nos outros clubes que a gente lançou, assim, é uma premissa fundamental que a maneira como o livro é escolhido seja muito transparente para as pessoas e que elas consigam confiar em nós, algo tão importante, afinal elas vão dedicar muitas horas, né, para ler aquele livro, para consumir aquilo, para interagir sobre aquilo. Então, eu diria que o centro da questão é a maneira como a gente posiciona a curadoria, assim, independente do produto que for. É uma empresa de curadoria, uma empresa de comunidade, pelo menos assim que a gente se entende. Imagino, ou melhor, tenho certeza que vocês já passaram por muitas dificuldades à frente do negócio de vocês, mas eu quero fazer uma pergunta em particular sobre o Brasil, de uma inflação de 2 dígitos e dólar alto, né? Mas antes eu quero falar com o Vitor, cuja empresa nasceu em 2020, me corrija se eu estiver errado, ou seja, no começo de uma pandemia, né? E aí, romântico que sou, eu não consigo deixar de ver uma espécie de nascimento de esperança, né? Uma empresa que quer vender flores e nasce no começo de uma pandemia. Como é que foi esse começo e quais foram as dificuldades enfrentadas logo no começo? Certo. Isso é um caso bem específico meu, assim, em geral, porque eu, apesar de estar em mercado financeiro, eu sempre quis empreender, eu tinha essa vontade incessante, só não pude muito tomar essa decisão por questão financeira mesmo. Era uma questão, eu estava começando minha carreira, não venho numa família que poderia me dar essa estrutura para eu dar uma aposta muito cedo, né? E eu fui aprendendo esse mercado de flor, tateando o que estava acontecendo fora do Brasil por alguns anos, 2 ou 3 anos anteriores, eu já estava olhando o que estava acontecendo fora e vendo que havia uma baita oportunidade aqui, porque é um setor bem grande, de 12 bis, incluindo planta, uma logística muito complexa, ele é perecível, vários intermediários fazendo uma distribuição de um jeito bem arcaico e com falhas, assim, para vocês terem noção. Um dado que eu acho muito curioso é que hoje a maioria da flor no Brasil ela é comercializada via cooperativa, e o que não é vendido na cooperativa é incinerado para ter controle de preço. Então, é uma coisa muito curiosa que eu falava, putz, o produtor vai lá, produz a rosa por 3, 4 anos, algumas vezes umas orquídeas que demoram muito tempo, e não vende, eles basicamente incineram, né? Isso aí é uma lógica que basicamente caiu na minha cabeça. Putz, se eles incineram para controlar preço, tem aí um gap de preço. É onde eu consigo, fazendo, assim como o Marcelo comentou, em volume com o produtor, conseguir comprar mais barato e colocar esse hábito aí nas pessoas. Agora, te respondendo como foi nascer na pandemia, é engraçado, porque foi realmente quando o negócio da minha mãe, que ela era decoradora de flor, florista para casamento, parou. Então, eu estava no mercado financeiro e ela parou de trabalhar porque não tinha casamento, não tinha nada, e ficou com um ateliê lá.
Eu tentava fazer essa iniciativa há um tempo com ela, mas era complicado, né? Porque ela vendia sustentou minha família dessa forma, né? Então, vendia um evento lá que custava 10 mil reais, tal, eu consegui fazer um mês. Eu consegui converter a cabeça daquele ateliê para falar, vamos vender uma assinatura a 99, a 320 reais. Você vai ter que vender, tipo, 1.000, 2.000, 3.000, 20 mil assinaturas para dar certo. E ela ficava assim, daquele jeito. Mas na hora que parou, eu falei, pô, agora não tem mais jeito, vamos fazer esse negócio mesmo? E eu aproveitei aquela pequena estrutura, coloquei um capital que eu tinha guardado e consegui fazer aquele negócio estruturar junto com o meu sócio Felipe, que é muito especialista em marketing digital e hoje não pôde estar aqui com a gente. Mas foi isso, assim, como foi nascer? Sim, teve muita questão de esperança. Sim, eu acredito que o fato da gente estar naquele momento, flor dentro de casa, era mais importante. Eu acho que a gente conseguiu impulsionar naquele momento um hábito que agora a gente consegue cultivar. Então, eu acho que foi importante estar ali. Eu não sei dizer se eu tivesse feito um pouco antes, quando eu já tinha pesquisado, se teria tido a atração que teve na pandemia. E mais curioso que isso é que a gente criou uma cultura de pandemia. Assim, a minha empresa é estruturada já sem lugar físico desde o começo. A gente tem um ponto físico que a operação acontece 2 vezes por semana. Então, a gente se encontra lá para ver as flores acontecendo, ela chegando. Mas é uma cultura que já nasceu, assim, ela floresceu mesmo num lugar que estava muito cinza, assim. Eu acho que é isso. É uma pergunta clichê, né? E falando aqui em recorrência, uma pergunta recorrente, que é quais as lições que vocês tiraram da pandemia? Mas eu insisto em fazê-la porque as respostas são sempre distintas, dependendo do seu negócio. Então, Marcelo, quais foram as lições que a Wine e você em particular tiraram da pandemia? Eu lembro super claro em março de 2020, quando eu estava sofrendo pressão do time para ir todo mundo para home office, né? Porque a gente era uma empresa que todo mundo ia trabalhar todo dia. Não tinha nenhuma outra opção naquele momento. E aí eu falei, bom, né, com o perdão da palavra, eu falei, fudeu, vai todo mundo para casa, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer nada, brasileiro é foda, né? E para mim foi a surpresa totalmente oposta, né? As pessoas ficaram, primeiro, a gente criou um senso de vamos um cuidar do outro dentro da empresa, então cada um estava no seu canto, mas a gente estava com um olhar muito de um cuidar do outro, e aí a gente teve uma grata surpresa que o vinho talvez tenha sido o grande produto da pandemia, né? Então, o nosso mercado ele evoluiu em escalas, ele saiu de 12 bi em 16 para uma escala de 14, 15 bi entre 17 e 19 e entre 20 e 21 para 20 bi. Então, foi um mercado que cresceu e aí a minha categoria tem uma vantagem muito grande. Ninguém conhece um ex-tomador de vinho. Depois que a pessoa entra na categoria, ela não sai da categoria. Então, foi o que aconteceu. O que a gente teve de lição muito importante, talvez, nesse processo todo, foi de não deixar nenhum momento de olhar para o consumidor, porque no meu caso, a gente já tem uma evolução do modelo que a gente não é só um clube, né? A gente nasce como um clube, mas a gente é um negócio de 3 pernas, que é clube, varejo e venda a estabelecimentos, B2B. E aí o que aconteceu? Durante a pandemia, o clube cresceu e, graças a Deus, continua a crescer, porque a gente tem um time e uma máquina de investimento muito forte. O e-commerce cresceu muito durante a pandemia, o B2B cresceu, mas andou um pouco de lado. E aí, conforme as pessoas foram saindo de casa, o que a gente viu foi o e-commerce perdendo muita força e muita atração, muito rapidamente. Só que aí a gente foi muito rápido para olhar para o B2B, onde está crescendo muito. Por quê? As pessoas que aprenderam a tomar vinho dentro de casa durante a pandemia, eu falo, voltaram para o supermercado, voltaram para o restaurante. E como não existem ex-tomadores de vinho, eles estão tomando vinho agora no supermercado e no restaurante. E a nossa missão é abastecer esse consumo do consumidor também nessas jornadas. Então, acho que o nosso aprendizado foi, primeiro, olhar para a gente mesmo, para um cuidar do outro, e depois, e a gente, né, esse é um olhar que a gente tem mantido, de pensar no cuidado com as pessoas acima de tudo, que já era algo muito vivo, mas a gente teve muitas oportunidades grandes, né, de ver isso durante a pandemia, de olhar para si mesmo cada vez mais. E durante a trajetória de entrada e saída da pandemia, de não perder o olho de onde está o consumidor, o que ele está fazendo, em que canal ele está, o que ele quer comprar, como é que a gente se adapta a isso. A gente não pode ter a arrogância de falar, não, beleza, vai tomar vinho na Wine no Clube X.
Não dá para forçar o cara a fazer isso, entendeu? Não tem marketing que force a pessoa a fazer isso. É muito mais fácil você procurar o consumidor, e aí, obviamente, que eu tenho o benefício da escala, né? Com o benefício da escala, me adaptar para a jornada que ele tiver. Cara, acho que, primeiro, assim como o Marcelo falou, assim, acho que a surpresa positiva de quando foi todo mundo para casa, o quanto a gente conseguiu se manter próximos e se manter unidos, e também isso possibilitou a gente contratar muita gente de outras cidades, assim, a Isa, editora da Grow, está aqui com a gente hoje, ela é aqui de São Paulo, e é algo que antes não acontecia, assim, então isso é algo que a gente fica muito feliz. Antes, enfim, a empresa é em Porto Alegre, a gente tinha uma equipe aqui em São Paulo por causa do operador logístico. E o quanto a gente conseguiu, de alguma forma, manter uma cultura de proximidade, de parceria, de as pessoas se ajudando mesmo distantes e mesmo em horários complicados e não tendo mais aquela questão do convívio que tanto potencializa esse tipo de coisa. Nosso primeiro ano de pandemia, assim, as primeiras semanas foram terríveis, assim, porque a gente não sabia nem se ia poder mandar os livros, só que daí a gente correu, daí conseguiu disponibilizar em e-book, daí a gente gravou o início dos livros em áudio para as pessoas começarem a consumir essa experiência enquanto ainda não recebiam os livros, e a gente sentiu os associados muito envolvidos com isso, assim, a gente tinha quase 80 encontros por mês, assim, as pessoas ao redor do país se encontravam para discutir o livro do mês seguinte, e, começou a pandemia, daí as pessoas marcando encontros à distância, e isso possibilitou que pessoas de cidades muito pequenas, que não tinham encontros, participassem de encontros muito grandes e com isso tivessem também o benefício dessa comunidade, dessa proximidade. Esse foi um movimento que nos deixou muito felizes. Assim, eu acho que, de qualquer maneira, também o que a pandemia nos obrigou foi repensar o próprio modelo, não só o modelo de negócio, mas assim, o modelo de trabalho, como o Marcelo falou. A gente não era uma empresa que acreditava no remoto antes, e a gente teve que se adaptar, e hoje a gente, mesmo voltando com alguns dias para o escritório, é muito menos, e muitas pessoas trabalhando à distância, e isso é muito positivo. Em relação à maneira como a Tag trabalha também, exigiu uma certa aproximação dos nossos leitores, porque as pessoas estavam com mais tempo para ler, mas será que elas estavam querendo ler mais e que tipo de experiência a gente tinha que desenvolver? Então, a gente fez uma série de tentativas, assim, vamos fazer um programa lendo junto para as pessoas terem eventos para os quais elas têm que ler X páginas para discutir nisso. Vamos fazer palestra, vamos fazer encontros, vamos fazer muitas coisas que a gente não fazia antes, assim, que surgiram ao longo da pandemia, que muitas delas se mantêm, coisas que antes a gente fazia, que a gente viu que não precisava mais fazer, assim, que a gente foi mudando. Mas é difícil tirar o principal aprendizado, assim, mas eu acho que Olha aqui, Sam, vem cá. até um entendimento que a gente foi tendo, como a gente buscou muito se aproximar da nossa comunidade, a gente conseguiu conhecer melhor o nosso associado e entender como as pessoas estão em momentos diferentes em relação ao livro. Assim, a gente tem associados que leem 80 livros por ano e associados que leem 3 livros por ano e estão esperando que a Tag seja o ambiente onde eles vão ler mais. E aí, como que a gente adapta a nossa oferta para atender todo mundo e consegue entregar valor para pessoas com um perfil de consumo tão distinto? E é esse movimento que a gente tem feito, assim, de adaptação do portfólio, até reposicionamento um pouco dos nossos produtos, para que a gente consiga conversar com leitores de perfis diferentes. Assim, a gente sempre fala, assim, a nossa visão é ser um clube para qualquer tipo de leitor, assim, de 0 a 100 anos e qualquer tipo de interesse. E, claro, a gente está no início dessa nossa jornada hoje com 3 clubes, mas se a gente tem essa visão, como que a gente vai desenvolvendo o nosso produto para atender pessoas diferentes? Eu acho que isso foi algo que a gente acelerou bastante, assim, por causa da pandemia também. Ô, Vitor, em se tratando de clubes de assinatura, tem a venda do produto, né? Você trabalhar com determinado produto e fazer isso chegar à mão do consumidor, mas também tem, como eu disse, a coisa que não é concreta, a entrega de experiência, de sensações, etc. Qual que é o peso de cada um desses lados num negócio como o de clube de assinatura, e como é que vocês trabalham dentro do Flower Club, essas duas pontas, e também como vocês fazem o trabalho de fidelizar o cliente?
Bom, eu acho que, no nosso caso, acho que de todo mundo, na realidade, né? A melhor forma de fidelizar está na qualidade dos produtos do que você está entregando mesmo. Acho que existem várias coisas e ações que a gente pode fazer, criando parcerias, oportunidades, às vezes clube de benefícios, para quem é assinante há tanto tempo, a gente discute bastante isso. Mas, no fundo, no nosso caso, né, a prática está na melhor flor e na melhor qualidade. Eu acho que é isso que a gente se coloca muito numa posição assim, quando você vai comprar flor hoje, né, acho que são as dores, né, no meu negócio específico. Você vai ou numa floricultura de pés, chega armazenada num estoque que você não sabe. Você não conhece de flor, então assim, eu vivo a vida inteira, então eu já acho difícil até hoje saber o nome delas. E principalmente ainda tem gente que quer fazer combinações, que são os clientes mais específicos, assim, só que eu tomei uma decisão muito clara, assim, essa pessoa que já gosta muito de flor é um mercado muito pequeno. Então, eu vou deixar essa pessoa para ser atendido pelo florista que minha mãe foi a vida inteira, que é uma artista, que ela dá isso para ela. O que a gente faz é outra coisa, né? Eu vou atrás eu vou garantir que eu trago a flor do produtor, eu vou garantir que ela não passa nem 24 horas na minha mão, então você está comprando tempo com a flor, né? Ela é perecível, ela vai morrer. Então, eu garanto que a flor vai ficar mais tempo lá. E tem uma curadoria artística que é muito importante, né? Que acho que é a questão, assim, que isso vem até eu hoje tenho esse olhar e ajudo bastante, mas eu tenho um pessoal com uma equipe artística que trabalha com flor há muito tempo. Então, se você chega lá do nada, vou misturar essa com essa, muita gente não gosta, não faz sentido, quais são as paletas de cores, isso é uma discussão de realmente a entrega, a experiência está no produto, no nosso caso, né? Eu acho que eu tenho muito a explorar, eu sou muito novo, tenho aqui desde agosto de 2020, sobre essas questões que eles fazem já com muita excelência, e por isso que eu acho um prazer estar aqui e ver eles conversando com desafios similares em proporções diferentes, e com um trabalho fantástico, por exemplo, a revista que vai na Wine. Hoje ele falou um negócio que eu fiquei prestando atenção, a gente coloca num QR Code para a pessoa conhecer a flor que ela recebe. Será que não é legal ter essa experiência física mesmo? Muita gente não olha mesmo esse QR Code lá, que está lá para a pessoa olhar. Então, acho que a gente tem muito a aprender com a experiência, mas eu aposto muito mesmo, no meu caso da flor, na flor. Eu fui para Guararema esse final de semana, conheci um produtor super pequenininho, de uma flor super específica, que você não consegue facilmente na feira, né? Na feira ou no mercado. E só para finalizar aqui, sem estender muito, mas não sei se alguém já tentou montar um buquê de flor no supermercado, assim, né? Acho que não, né? Mas você vai lá na frente, você fica lá, putz, tem um maço de rosa, um maço de austromélia, cada um custa R$30, então se eu somar já deu 60, mas só queria uma haste, mas agora eu não vou conseguir usar. E a diversidade de flor é muito, muito curta, e o pior é que você não sabe há quanto tempo aquilo está lá. Você pode comprar ela morrer em 2 dias na sua casa. Então, acho que esse é o lugar que a gente quer colocar para o nosso consumidor. Nosso desafio está mais em fazer a flor se tornar mais parte do brasileiro, talvez como o vinho de baixa qualidade, assim, quando você vai para UK, lá em Londres, todo mundo vive com flor, né? Mas a gente tem uma proporção de renda e tamanho muito diferente. É um mercado que a gente tem que incentivar e cultivar esse hábito de consumir flor mesmo. Acho que esse é o maior desafio. Querem comentar algo? Não, duas coisas que eu queria falar. Você falou sobre a internacionalização e eu não comentei, e ele me falou uma coisa que me lembrou agora. A gente entrou no México agora em janeiro e a gente já está com 4.000 assinantes. E é interessante porque tem muito a ver com o que ele falou, que é criar mercado. No Brasil, quando a gente vai fazer campanha de captação de novos assinantes, clube de vinho já é uma palavra cara, é disputada, porque a gente criou o mercado ao longo do tempo, a Wine já tem 340 mil assinantes aqui no Brasil, a gente criou uma categoria digital que é relevante. Quando a gente for para o México, a palavra é de graça, mas também ela não serve para nada, porque você compra aquela palavra porque ninguém está buscando. Então, esse trabalho das empresas construírem a cultura e o reconhecimento de que essa categoria existe é muito importante. E aí, só falar sobre fidelidade, eu acho que tem o lado mais romântico, que tem a ver com isso que ele falou do produto, da entrega e tudo mais, mas ao longo do tempo, conforme a empresa amadurece, você tem que metrificar tudo, né? E basicamente hoje a gente tem 4 alavancas que reduzem o churn, que é a saída das pessoas de dentro do clube. Hoje o nosso churn em média é de 3% ao mês, 3,2%. Então, todo mês, 3,2% da base sai e entra outros tantos e, por sorte, esses outros tantos está sendo sempre maior do que o mês anterior.
Se a gente não fizesse 4 coisas, a nossa taxa de churn seria 6,2. Quais são as 4 coisas que reduzem de 6 para 3? O primeiro é a assinatura anual. Então, em média, a gente vê que quem tem assinatura anual reduz o seu churn para mais ou menos 2%. Por quê? Não é porque ele fica um ano com a gente forçosamente, mas é porque ele compra e desfruta do nosso ecossistema de uma forma mais ampla. E depois, se a gente não deixa o assinante pelo menos 12 meses na base, ele não tem a oportunidade de interagir tanto com o ecossistema e valorizar o ecossistema. O segundo é quem compra no nosso e-commerce, porque quem compra no nosso e-commerce tem 15% de desconto e frete grátis em todo o portfólio de produto. Então, depois que ele começa a comprar, ele fala, opa, é melhor comprar aqui do que comprar no supermercado. E aí, conforme ele vai comprando, ele também não quer sair do clube para perder esse benefício. O terceiro, que é mais recente, é o consumidor que vai à loja física. Quem vai a uma loja física da Wine, e hoje a gente tem 17 lojas já espalhadas pelo Brasil, tem uma taxa de churn de quase 0. Né? Então, quem vai na loja e compra na loja, ou seja, se envolve com a gente de uma forma física também, sai muito pouco do clube. E, por último, quem usa o aplicativo intensamente, consumindo conteúdo no aplicativo. A gente tem um game dentro do aplicativo, que se você responde 3 perguntas certas todo dia, você ganha R$1 de cashback. Então, no final do mês, se você jogou todo dia e acertou, você ganhou R$30, que é o valor de uma garrafa. Então, quem usa o conteúdo e usa o nosso aplicativo também churna menos. Então, conforme a gente usa esses 4 grupos de controle, a gente consegue reduzir o índice de saída das pessoas do clube. E, basicamente, não são coisas que a gente criou. A gente vai atrás do consumidor que não sai e entende o que ele faz e aí replica o comportamento dele para o restante da base. É, de novo, olhando no consumidor. É maravilhosa essa resposta. Diogão, por favor, recorta, pílula nas redes sociais, vão viralizar isso, né? Pode salvar muitos negócios. Gustavo, com as redes sociais e o avanço, sobretudo do marketing digital, muitas empresas começaram a exibir melhor ou até bem os seus produtos, o seu serviço. Então, fica nas redes sociais e todo mundo vê o que a empresa está fazendo. Isso, muitas vezes, acaba trazendo muitos novos clientes para a empresa ou gerando potenciais clientes ali, interesse pela marca e pelos produtos. Só que essa é a ponta do iceberg, né? É o que a gente vê externamente na empresa, né? Como que é a marca, como são os produtos, como a equipe de marketing vende os produtos e os serviços. E internamente tem outros desafios gigantescos que não estão aos olhos do público, né? Logística, dificuldade com equipe, curadoria, etc, etc. Como conciliar essas duas coisas, o que você vende, ou seja, a sua capacidade de exibir sua marca e seus produtos, e a chegada de novos consumidores, né? Se você não fizer a conta certa, isso é explicação para a morte e para a derrocada de uma infinidade de empresas, não tem como você avançar, né? Você oferece algo, mas você não é capaz de entregar. Como é que vocês trabalham isso na TAG? Cara, eu acho que começa sempre das métricas de retenção, assim, isso que o Marcelo estava falando, assim, a gente primeiro precisa ter uma base saudável que esteja permanecendo por bastante tempo, assim, se não estiver permanecendo, certamente tem algo de errado na oferta ou no público que está trazendo, assim, tem que, o Marcelo deu uma aula aí das etapas aí de que mais influenciam o churn deles. Fiquei feliz de perceber que boa parte dessas coisas a gente faz também, assim, a gente sente muita diferença no churn de quem usa o aplicativo comparado com quem não usa o aplicativo. O plano anual, que a gente vem num esforço constante aí nos últimos anos de aumentar o percentual da base, assim, a gente tinha 60 e poucos % em plano anual antes, e agora passou de 80 também. Isso faz uma diferença incrível, mas ainda assim, como eu falei antes, o cancelamento é fiel, né? Claro que a gente quer reduzir cada vez mais esse cancelamento, mas ele vai existir, e quanto maior a base, maior a necessidade de aquisição de clientes para conseguir se manter do mesmo tamanho ou mesmo crescer. Cara, eu acho que tem uma questão de se fazer presente não só tentando vender algo, assim, deixar de ser simplesmente uma empresa que está vendendo, e sim uma empresa que entrega algo para quem não necessariamente está comprando, que é muitas vezes o conteúdo, é a pessoa que gosta de acompanhar a tag porque, putz, eu adoro os conteúdos que vocês produzem, eu me interesso eu me sinto parte do mercado editorial, eu me sinto mais por dentro da literatura, porque eu acompanho a tag, então a pessoa cria uma relação
de confiança, de admiração, enfim, a gente precisa, e isso estou falando mais como algo que a gente acredita e não algo que a gente julga que faz tão bem, assim, é sempre um esforço nosso, a gente sabe que a gente precisa trabalhar melhor conteúdo para ter uma base, assim, pensando no funil, assim, a gente precisa trabalhar muito bem quem não está assinando ainda, assim, a pessoa que, putz, gosta de ler. E aí, como que a gente se relaciona com uma pessoa que gosta de ler, para que essa pessoa vai gostar de ler, e daí ela vai ver que a tag é uma empresa interessante, daí ela vai gostar do modelo da tag, daí ela vai ver que, putz, nesse mês o Cobra fez a capa do livro, putz, agora é a hora que eu quero ter esse livro na minha casa, daí recebeu, daí começa o processo de retenção que o Marcelo estava falando, que é a partir da chegada da caixinha, como que a gente mantém a pessoa. Mas eu acredito que tem todo um trabalho anterior de trabalhar o público, não só para vender, e eu acho que até uma crítica que a gente tem ao nosso processo mesmo, como a gente também, não digo inaugurou, porque já existia clube de livro nos anos 80, o Círculo do Livro muito forte, mas quando a gente veio em 2014, não existia nenhum outro clube, então os questionamentos normalmente eram, mas funciona clube do livro? Por que eu vou assinar um clube do livro? Então a gente teve que educar o mercado, mas depois que a gente tinha acertado um pouco mais a comunicação, os nossos anúncios, assim, a maneira como a gente se posicionava estava convertendo muito mais. A gente sentiu, claro, com muitos mais clubes surgindo, muito mais pessoas já conhecendo a tag, como a gente mantém essa galera no nosso ecossistema, e até tem também uma questão de desenvolvimento de novos canais. E aí que entra, por exemplo, o Cabeceira, que é um aplicativo que a gente lançou, que é um aplicativo gratuito, um assistente pessoal de leitura, não é só para a nossa base, que é o quê? É um produto para qualquer leitor. A pessoa baixa no seu celular e ela vai começar a interagir com o Cabeceira, que é um canal da tag. Claro que a gente sabe que tem aí um roadmap gigantesco de coisas que a gente precisa desenvolver para que ele seja muito mais efetivo como produto mesmo e também como canal de comunicação, mas então a gente entendendo que assim, a gente precisa diversificar canal, a gente precisa conversar com os leitores de forma diferente. Até a gente estava se perguntando, porra, tem a Bienal e a tag não está aqui, porque não é o nosso modelo de negócio, mas, cara, tem até alguém comentou assim, aparece a fila para um show do Justin Bieber. Pô, tem a fila para o show do Justin Bieber para comprar livro, por que a tag não está aqui? Por que a gente não encara que a Bienal também é um canal para nós? A gente deveria encarar. Então, esse tipo de crítica que a gente faz sempre ao nosso modelo de negócio é o que permite que a gente vá desenvolvendo novas formas de crescimento. Quer complementar? Acho que dessa foi boa, né? Realmente, eles deram uma aula dessa questão de acho que retenção é uma palavra que pelo menos eu estou há esses 2 anos e não tiro da cabeça, que é quanto tempo você vai deixar alguém na base, seja falar churn, né, que é o quanto você perde em relação à base inicial, ou retenção mesmo, quanto tempo você está deixando cada pessoa dentro da base. Eu tenho muito a explorar dessas partes assim em relação a outros canais. Penso com Flor é uma coisa bem complicada, eu acho que eu acordo e penso isso todos os dias, quais são os outros canais que eu deveria estar para conseguir criar esse mercado. Mas eu acho que é um exercício que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Inicialmente criando do it yourself, conteúdo de aprendizado de Flor, aproximando os nossos consumidores da vida mesmo do pequeno produtor, trazendo um propósito para estar consumindo Flor, entendendo que muita gente nesse mercado é muito esquecida, né? São 200 mil pessoas trabalhando e a gente nem vê, só vai no supermercado e compra. Então, eu acho que tudo que eles criaram aí, que eles, ao longo do tempo de criar essa comunidade, é extremamente importante para o negócio. Eu encaro isso como importante, apesar de saber que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, criação de aplicativo, de controle de churn, planos anuais. No caso da Wine ainda, tipo, canais completamente diferentes de assinatura, né? Que é no caso de você fazer o B2C, um retail de loja, assim mesmo. Aí até são perguntas que ficam na minha cabeça. Ajuda para assinatura ou é um modelo por si só? São coisas que eu sempre vou me perguntando. Tem um roadmap de expansão, sim, e acredito que a gente na Flower tem muito a trabalhar. Acho que é isso que eu tenho a dizer aqui. 32 anos, hein, gente? Pessoal, vamos agora às melhores perguntas, que são as perguntas do público. Quem quiser... Oi, eu tenho uma pergunta específica para o Gustavo, mas eu acho que outra talvez vocês possam ajudar. Gustavo, uma coisa que é diferente em relação ao vinho, eu era assinante da Wine durante toda a pandemia, e
que o vinho você vai consumir, dificilmente você deixa de consumir. O livro, você vai comprando. Eu, por exemplo, se eu fosse assinante de um clube de leitura, eu ia ver os livros acumulando lá, porque eu estou lendo outras coisas. Isso é uma razão de saída de pessoas da assinatura, e é importante para vocês. E a segunda questão, que está acoplada a essa, porque eu vou fazer duas, quando você faz uma assinatura anual, significa que você vai dificultar também a saída do cara por mecanismos como multa, como alguma coisa, ou é só uma indicação de tempo? Em relação ao acúmulo de livros, sem dúvida, assim, é um dos principais motivos de cancelamento é a pessoa sentir que ela não está dando conta. E aí, tanto isso passa por a gente entender o nosso produto. Por exemplo, a gente evita livros de mais de 300 e muitas páginas. Raramente a gente manda livros de 400 páginas, porque a gente sabe que a pessoa vai demorar para ler, com isso ela não vai estar dando conta dos outros livros. E a gente busca muito livros que sejam muito envolventes, que sejam fáceis de ler, que a pessoa consiga acabar rápido para que ela entre no ritmo, né? Ela esteja no fluxo ali da assinatura. Mas ainda assim, como você falou, por melhor que o livro seja, por mais rápido que o livro seja de ler, a pessoa pode estar lendo outra coisa da vida dela e faz parte, todo mundo tem que ler outras coisas também, a gente tem total essa noção. A gente está desenvolvendo agora um plano light, que é para ser uma vez a cada 2 meses, para a pessoa flexibilizar um pouco a frequência de recebimento, mas ainda assim é o dilema natural do clube, assim, com certeza muito diferente do vinho, que é tanto mais rápido de beber do que um livro de ler, quanto mais fácil de acumular, assim. Mas, enfim, esse é o nosso desafio, assim, a gente está constantemente tentando aumentar as taxas de leitura, porque a gente vê o impacto nisso no churn. E em relação ao plano anual, sim, a gente oferece um benefício grande, tem um desconto muito grande em relação ao plano mensal, então é muito mais barato entrar no plano anual do que no plano mensal, mas aí é um compromisso de 12 meses. E se a pessoa desejar cancelar antes dos 12 meses, ela paga uma multa que é mais ou menos equivalente a como se ela tivesse pegado o plano mensal, assim. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela mesa, assim, achei o conteúdo muito interessante. Eu sou a Val, trabalho no marketing da Editora Wish e, paralelamente, no Catarse, né? Eu brinco que eu sou o Julius do mercado de trabalho, porque eu trabalho em 2 empregos. E eu tenho uma pergunta específica para o Gustavo, assim, acompanhando vários criadores de projeto, né? Na plataforma a gente costuma ter muitos clubes de assinatura voltados para o mercado do livro, e uma das principais dificuldades que eu tenho sentido, assim, ultimamente, é em relação ao crescimento do preço do papel e como isso impacta no valor do produto final. E, assim, como que isso impacta no clube de assinatura, pensando que vocês precisam manter, de certa forma, uma taxa fixa, assim, de pagamento mensal, e principalmente no plano anual, que muitas vezes o benefício dele é ter um desconto um pouco maior para o leitor que está assinando essa coisa em larga escala, e aí você tem ali um período de 12 anos para ir desenvolvendo esses produtos e vendo o preço deles aumentando a cada fluxo de produção. Enfim, como é que isso impacta o trabalho de vocês? Esse, sem dúvida, é um desafio e que agora, nesse último ano, tem sido cada vez mais complexo de atender, assim. A gente, justamente um dos problemas do plano anual é esse, a pessoa se comprometeu com um preço, daí qualquer reajuste que a gente for fazer só vai ser sentido daqui a X meses, quando a pessoa estiver em renovação de plano, e diferentemente do varejo, que pode mudar o preço de capa, e como a livraria é um ambiente em que os preços vão estar diferentes lá, não é a mesma coisa que, todo mês estou sendo cobrado 60. Se passar para 65, eu sinto muito mais do que o livro que antes custava 60, agora passou a ser 65 no varejo. Então, é algo que a gente tem muita dificuldade, sim. Assim, a gente fez um reajuste de preço esse ano e a gente vai sentir, na verdade, o impacto disso no ano que vem, boa parte, justamente por ter muita gente em plano anual, e tem sido muito complicado o aumento do papel, assim, no papelão, assim, a nossa caixinha, né, a caixa, custava, sei lá, 70 centavos, agora custa R$2. Cara, é 1,30 que não agrega valor para ninguém, assim, e ficou muito mais caro. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma dificuldade do nosso modelo, mas que, infelizmente, eu não vejo muita solução, né, sem conseguir fazer reajustes de preço, mas o que eu diria que é um problema para clubes que estão surgindo é que, como a gente já tem uma base maior, claro que a nossa estrutura suporta um pouco mais esse gap até que o preço seja ajustado.
enquanto clubes que estão começando, se o preço começa a já ficar muito complicado, o custo começa a ficar muito complicado e já está no prejuízo, aí não consegue se sustentar, assim, mas é um desafio muito difícil. Assim. Marcelo, acho que você pode dar uma contribuição também em relação a essa resposta, embora a pergunta aqui fosse específica em relação ao papel, mas no caso da wine, né? Dólar, custo de transporte, por exemplo, impactado pela elevação dos combustíveis, etc. Queria que você desse essa contribuição e ao final aqui do nosso painel, por favor. Legal. Bom, eu acho que a palavra-chave é planejamento, né? Então, para vocês entenderem, deve ser parecido com um livro, que você tem que ter um planejamento de curadoria muito longo, né? Então, por exemplo, agora que nós estamos em julho, a gente está fechando já o clube de março do ano que vem. Então, a gente já tem todos os clubes definidos, das 8 modalidades que a gente opera, até março do ano que vem, definidos, comprados em dólar, e em quantidade, inclusive, né? Então, a gente tem que projetar o quanto a gente vai crescer ao longo do tempo para comprar e fazer o produtor engarrafar e mandar aqui para o Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o planejamento de sourcing, a gente também tem um nível de confiança alto que a gente consegue entregar a receita, e aí o que a gente faz, a gente opera redeado nesse caso do câmbio, né? Então, eu tenho um câmbio definido em dólares, em reais, e procuro comprar moeda futura. Por exemplo, agora a gente está passando uma fase de apuro porque o meu câmbio é 5,20 e o dólar está 5,46. Então, agora eu estou gozando do benefício de ter me planejado nos meses passados. Então, todo mês eu fecho um pedacinho de hedge para os próximos 7 meses. E aí eu vou empilhando esse hedge para tentar fazer um dólar médio nesse Brasil que não é para amadores, né? E o combustível, acho que não foi o pior, né? O combustível a gente ainda consegue, com as parcerias grandes que a gente tem, né? De novo, tudo é benefício da escala. Hoje a gente freta avião da Azul para poder fazer a entrega. E então, assim, a gente consegue nessa ótica da escala gerenciar, mas o papelão foi igual. Não teve opção, né? O que a gente teve de opção nesse momento foi repensar o desenho da Wine Box para ela poder se encaixar dentro de um custo de papelão mais adequado, mas mesmo assim a gente teve que fazer economias em outros lugares para poder absorver esse custo. Então, realmente não é um ano simples. Legal. Gustavo, o que é alvissareiro para a gente aqui também é que, assim como o consumidor de vinho, não tem ex-leitor de livro, né? E os dois juntos casam muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado. Sou suspeito para falar, mas foi um painel excelente, muito bom. Então, palmas para esse pessoal.